Olá pessoal, meu nome é Wilson Vieira, criador do canal Aprendendo a Perdoar, e neste vídeo vou falar sobre as histórias que contamos sobre as mágoas e o mal que elas nos causam. E tudo depende se você é o autor ou a vítima da ofensa. Alguns dos seus relatos sobre o acontecido se tornarão histórias sobre suas mágoas. Se você consultar suas memórias, tenho certeza de que algumas delas são histórias sobre suas mágoas. Essas histórias descrevem as coisas dolorosas que você sofreu, mas das quais não se livrou. Você reconhece essas histórias, pois ao contá-las, fica transtornado e sofre mais uma vez. Você reconhece uma história sobre a mágoa quando sente um desconforto no estômago, um aperto no peito ou suor na palma das mãos. As histórias sobre a mágoa são aquelas que você conta ao seu amigo para explicar por que sua vida não está do jeito que você gostaria. São aquelas que você apresenta para justificar por que está infeliz ou com raiva. E conforme você vai contando as histórias sobre a mágoa, fica cada vez mais difícil dar uma sacudida nessas histórias devido à maneira como criamos as lembranças. A mente armazena lembranças em categorias para dar sentido às coisas que nos acontecem. E algumas lembranças podem ser armazenadas em mais de uma categoria. Vou dar um exemplo. Quando coisas ruins acontecem, as lembranças podem ser armazenadas nas caixas Histórias sobre as mágoas. Ou podem ser armazenadas nas caixas As pessoas gostam de mim. Algumas vezes, guardamos as lembranças na caixa A vida é injusta. Algumas pessoas possuem grandes caixas para essas categorias e, consequentemente, lembram-se facilmente de sofrimentos e de mágoas. Depois de armazenar as lembranças em diversas categorias, que são as caixas, a mente procura localizar fatos do passado que correspondem ao estado de espírito atual. Se nos sentimos tristes no presente, temos acesso instantâneo a lembranças tristes do passado. Se nos sentimos zangados, tendemos a localizar lembranças de outras coisas que nos levaram à irritação e ao descontrole emocional. E se pensamos em uma situação onde fomos maltratados, outros exemplos a esse respeito ocuparão a nossa mente. As categorias de lembranças mais prejudiciais são as que o lembram de quando você ficou impotente ou com raiva. As histórias sobre a mágoa fazem isso pela sua própria natureza. Devido à natureza associativa das lembranças, as coisas que trazem à tona essas categorias levam cada vez mais a sentimentos dolorosos. Não percebemos a quantidade de estado de espírito que são determinados pelas lembranças dos sofrimentos passados. Quando enfocamos os fatos dolorosos do passado, reduzimos a autoconfiança e nos sentimos impotentes. Além disso, ativamos substâncias químicas associadas ao estresse que põem em risco o bem-estar físico. Quando criamos uma história relacionada à mágoa, entramos na etapa final do processo relativo a ela. Sofremos se contamos essa história sobre a mágoa repetidas vezes às outras pessoas ou a nós mesmos. Ainda que seja a terceira e última etapa do processo relativo à mágoa, a história sobre a mágoa muitas vezes assinala o início de futuras dificuldades. Ela é o enredo a respeito da impotência e da frustração, quando assumimos que alguém tinha a intenção de nos ofender e depois culpamos essa pessoa por como nos sentimos. A história sobre a mágoa parece verdadeira sempre que a contamos, porque as substâncias químicas associadas ao estresse circulam pelo nosso organismo. Porém, o ato de contar uma história sobre a mágoa, ele é muito perigoso, tanto para a confiança quanto para o estado de espírito. Também é um risco à saúde, pois a pressão alta pode se manifestar quando se pensa sobre uma história dessa, nesse tipo, muitas vezes com frequência. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. Ele é muito importante porque você ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações de que um novo vídeo foi postado. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.